mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação, diga tribulação, de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Feche seus olhos, Paizinho querido. Eis aí a tua palavra. Senhor, nós te entregamos a nossa adoração, te entregamos o nosso louvor, te entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas agora, Senhor, nesse relacionamento contigo, nós queremos receber da tua palavra, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos encoraja, a tua palavra que nos corrige, a tua palavra que nos fortalece, Senhor. Nós recebemos a tua palavra e que o Senhor tenha liberdade em cada um de nós, nessa manhã, durante a palavra, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Então, irmãos, é uma carta tão pequenininha, né? E a gente vai estar estudando essa carta, e a gente vai estar falando especificamente dessa palavra tribulação. Então, você pode perceber que essa carta tem uma característica interessante em relação às cartas que a gente já estudou. Nas cartas que a gente já estudou, você vê Jesus se apresentando, ele fala das qualidades daquela igreja e depois ele apresenta uma proposta de correção. Amém? Ele apresenta, ele mostra ali onde aquela igreja precisa melhorar, o defeito no caráter daquela igreja, que ela precisa melhorar, onde ela precisa se arrepender. E nesse caso da igreja de Esmirna, ele não faz isso. Ele não mostra nenhum defeito. Pelo contrário, ele exalta aquela igreja que vive a identidade igreja. O que significa a palavra igreja? Chamados para fora. É tão bom nós estarmos aqui nessa manhã, não é verdade, irmão? É tão bom nós estarmos reunidos aqui para adorar o Senhor Jesus como corpo de Cristo, mas nós vivemos a verdadeira identidade da palavra igreja lá do lado de fora. Então, essa era uma carta, a igreja de Esmirna era uma igreja de mártires, era uma igreja de pessoas que sofriam por causa do nome de Jesus, eram pessoas que viviam, passavam por tribulações, fruto da obediência à palavra de Deus, fruto por não negar Jesus, fruto por pregar Jesus em lugares proibidos. Todo mundo compreende que tipo de igreja era essa? Então, era uma igreja que passava por tribulação e Jesus declarou: fica tranquilo, eu conheço a tua tribulação, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando. E não importa, irmão, o tipo de tribulação que você esteja passando agora, nesse tempo, de repente na sua vida, na sua família, mas o Senhor Jesus, Ele te diz nessa manhã: meu filho, minha filha, eu conheço a tua tribulação. Às vezes, eu posso parecer calado, às vezes pode parecer que eu estou em silêncio, diante do teu sofrimento, diante do que você está passando, diante das lutas que você está passando, mas eu conheço a tua tribulação. O Senhor, Ele declara na sua palavra: eu não durmo e nem dormito. Eu estou atento às suas orações o tempo inteiro. Eu estou com os meus olhos abertos. Os meus olhos são como chama de fogo que percorrem toda a terra. Então Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece. E essa é uma palavra de conforto, mas Ele deixou alerta. Olha só, vocês vão continuar enfrentando tribulações. Vocês vão continuar enfrentando situações contrárias, para vocês não viverem no engano. Porque, irmãos, cuidado, nós temos falado muito sobre isso. Cuidado com o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho do meu umbigo. O que é que Deus pode me dar?
O que é que Ele pode me oferecer, né? Vem para Jesus que Ele vai te dar uma casa nova. Vem para Jesus que Ele vai te dar um marido. Vem para Jesus que Ele vai te dar uma esposa. Ele vai te dar um emprego. Ele vai dar aquilo que você está sonhando. Deus dá todas essas coisas, irmãos. Dá, sem dúvida. Mas era o que essa igreja vivia? Ele está falando, muitos aqui serão lançados em prisões por Satanás. Mas olha, saibam de uma coisa. Existe algo melhor do que essa terra que está por vir. E de forma alguma vocês vão experimentar a segunda morte. Então, irmãos, cuidado com o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. O que é que Deus pode me oferecer? O que é que Deus pode me dar? Aí quando nós passamos por uma tribulação, passamos por uma situação contrária, nós começamos a questionar Deus. Por quê? Como se viver nessa vida, como se viver nessa terra fosse algo fácil. Como se fazer parte do reino de Deus fosse algo visível. Quando Jesus vira e fala, perguntaram, Senhor, onde está o reino de Deus? E Jesus falou, o reino de Deus ele não pode ser visto. O reino de Deus ele está dentro de você. O reino de Deus, diz Romanos, se eu não me engano, 14, 17. Ele fala, o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Isso a UPP não pode te dar. Isso o prefeito, o governador, a presidenta, ninguém pode te dar essa paz que excede o entendimento, que está dentro de você. Lá no livro de Atos está registrado, a igreja era perseguida, mas tinha paz. Às vezes você não está sendo perseguido em nada. Às vezes você não está sendo perseguido em área nenhuma, por amor a Cristo. Mas aqui dentro não tem paz. Aqui dentro não tem alegria. Aqui dentro não reina o reino de Deus. O que é o verdadeiro evangelho está lá, essa igreja perseguida. Olha que interessante. Esmirna, qual o significado da palavra Esmirna? Amargura. Nós vamos falar sobre amargura nessa manhã, sobre tribulação e amargura. Então todos compreendem que tipo de igreja que é essa aqui? Imagina Jesus chegar e falar assim, olha só, comunidade cristã Semente do Amanhã, eu conheço a tribulação de vocês, eu vejo o clamor de vocês, e saibam que algum de vós será lançado em prisões durante 10 dias. E a gente tem aprendido sobre o número 10. O número 10, ele também representa o número de totalidade. Né? Os 10 mandamentos, né? é o resumo de toda a lei, de tudo. Né? Ou seja, quando ele falou que vocês ficarão 10 dias em prisões, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Talvez você vai passar a sua vida inteira preso, presa por amor a Cristo. Ou talvez você vai passar a sua vida inteira enfrentando tribulações. Ou seja, Jesus ele não nos enganou em nenhum momento. Olha só, no mundo vocês vão passar por aflições. Não tenha dúvida que vocês vão enfrentar aflições, vocês vão enfrentar tribulações. Não pensa que fazer parte do corpo de Cristo significa agora vou viver uma paz externa, vou viver numa tranquilidade, vou viver agora em águas de descanso. Não vai. Está falando daqui, ó. Está falando daqui de dentro. Mas ele falou, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo e também vocês vencerão. Eu sou o vencedor. Mas vocês são mais do que vencedores. Participar do corpo de Cristo significa participar das suas aflições também, participar do seu sofrimento. Então o Senhor não nos engana. Venha para Jesus que Ele vai te dar uma casa nova. Vai sim, mas isso é a consequência de buscar o reino em primeiro lugar. O que a palavra diz? Buscai o meu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu pergunto, qual é a motivação de você estar aqui nessa manhã? Qual é a razão? Você veio aqui para adorar Jesus? Ou você veio aqui para pedir alguma coisa? Não é errado você pedir, mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorarmos a sua face. Porque quando adoramos a face do Senhor,
nós adoramos o traço do seu rosto, os traços do seu rosto. Nós adoramos não que ele pode, por isso que a palavra fala, né, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que buscar o quê? A minha face, aí eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou sarar a família de vocês. Se eu tiver um povo que está interessado na minha face, não nas minhas mãos. Se eu tiver um povo que está interessado em me buscar pelo que eu sou, e não pelo que eu posso fazer por vocês. Porque enquanto buscamos a face do Senhor, irmão, as suas mãos estão estendidas para nós. Essa é a verdade. Quando buscamos a sua face, Ele mesmo nos dá. Como o salmista, né, como o rei Davi declarou, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos. Ou seja, era um homem adorador, era um homem segundo o coração de Deus, que buscava a face do Senhor, e por causa disso ele recebia do Senhor. Amém? Qual a sua motivação de estar aqui nessa manhã? E existe, irmão, lá fora uma igreja perseguida. Existe uma igreja agora que não pode falar do nome de Jesus, existe uma igreja sendo morta. Tem cristãos sendo mortos agora. Tem cristãos que disputam página da Bíblia porque não podem ler. E nós temos ela em casa e muitas vezes não lemos, temos essa liberdade. Essa é uma igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que não foi repreendida, mas uma igreja que vivia a identidade, chamados para fora, uma igreja de mártires, uma igreja que enfrentava tribulações. Mas eu quero falar também das tribulações que você enfrenta, amém? Tribulação é um deserto da vida, que enfrentamos o quê? Ao longo da nossa caminhada cristã. Existem irmãos aqui que estão passando por tribulações? Eu estou. Alguns não estão, já pode partir para a glória, aleluia. Mas nessa tribulação chamada deserto, é um deserto, né? Deserto não é para a morte, deserto é para a vida. Mas no deserto tem ausência de algumas coisas, não é verdade? Então, existem dois tipos de deserto. Eu quero estudar isso aqui com os irmãos. Porque tem pessoas que chegam e falam assim, não é verdade? Ai, eu estou num deserto, eu estou numa prova, não é verdade? Às vezes a gente não fala isso. Mas existe um deserto, irmão, que é um deserto que a gente mesmo procura, não é verdade? Que são desertos que são semeaduras de pecado. A pessoa cometeu um pecado, semeou pecado, permaneceu no pecado, certamente ela vai colher tribulações. Certamente ela vai colher desertos. Então, irmãos, existem desertos que nós mesmos procuramos. Que nós caímos nesse deserto por causa da nossa semeadura. Mas existe um outro tipo de deserto, que é o deserto que Deus prepara. Que o próprio Deus prepara, que não deixa de ser relacionado a pecado, irmão. Se Deus prepara um deserto, é porque Ele está querendo tratar algo em nós, que talvez não seja um pecado explícito. Todo mundo compreende isso? Então, existe deserto que Deus prepara. Mas o problema é o tempo no deserto. O tempo do deserto, quem é que escolhe? Somos nós. O deserto Deus prepara, mas o tempo no deserto somos nós que escolhemos. A questão dessa mensagem, a pergunta dessa mensagem é: como você reage diante de uma tribulação? Diante da falta de um dinheiro? Diante de um desemprego? Diante de um pedido de divórcio, teu marido vem e te surpreende, quero me divorciar, quero ir embora, quero vazar, ou a sua esposa, ou um discípulo que vai embora, ou um filho que se perde, ou um falecimento na família, a perda de um ente querido, a morte de um sonho. Como nós reagimos diante das tribulações? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Por quê? Essa igreja, como ela reagia? Por que ela não foi repreendida? Porque ela soube reagir diante dessas tribulações. Era uma igreja que adorava a face do Senhor. Era uma igreja que estava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?
Então, como é que nós reagimos diante dos desertos da vida? Então, a gente vai estudar, irmão, um pouquinho aqui, a história do povo de Israel. Olha que interessante. O povo de Israel viveu cerca de 400 anos no deserto. E Deus levantou Moisés, que havia fugido aos 40 anos de idade por ter matado um egípcio, ele fugiu de lá. Aos 80 anos, Deus mandou que ele voltasse ao Egito para libertar o povo de Israel. O povo de Israel foi levado ao deserto, ou seja, saíram do Egito, porque às vezes a gente sai do mundo, né? Olha a história do povo de Israel, irmão. Por que Deus faz essas coisas? Povo 400 anos no Egito, escravo. A gente, quantos anos vivemos escravos lá do mundo? Aí quando você se converte, quando você aceita Jesus, você inicia a caminhada, logo de cara aparece um deserto. Aí você pergunta, puxa, parece que tudo piorou? Estava pior do que antes? O que é isso que está acontecendo? Nós vamos entender por que Deus prepara esse deserto. Olha que interessante. Entre o Egito e a terra prometida, então, Deus mandou, e Ele deixou bem claro, quando Ele levantou Moisés e mandou que ele chegasse diante de Faraó, o que Deus mandou? Deus não nos engana nunca, irmãos. Ele revela os seus planos para os seus profetas, para os seus filhos. Ele levantou Moisés e declarou, vai lá até Faraó e diga, deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus foi bem claro. Deus não nos engana, irmão. Ele falou, eu vou libertar o meu povo, mas eles vão para o deserto. Eles vão ter que passar por um deserto. Deus foi bem claro antes. Eles sabiam que iriam para um deserto. E Deus tinha a promessa de levá-los à terra de Canaã, a terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida, havia um caminho de 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos. Você tem noção? Por que às vezes você não sai nesse deserto? Por que esse deserto entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não acaba nunca? Talvez por causa da decisão do nosso coração, da disposição do nosso coração. Olha que interessante. Abra aí em Êxodo. Todo mundo compreendeu isso? Desertos que Deus prepara, mas a escolha do tempo somos nós? Eles poderiam ter chegado em 11 dias, sim ou não? Poderiam, mas escolheram 40 anos. Êxodo, capítulo 14. Olha que maravilha. Saíram do Egito, 14:10. Êxodo 14:10. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 14:10. Saiu o povo do Egito, foi para o deserto. Aí Deus indica um caminho. Qual é o caminho? Qual é o primeiro obstáculo que eles encontram? O mar. Deus leva eles diante do Mar Vermelho. Vem cá, Deus enlouqueceu? Como é que a gente vai atravessar isso aí? Não tem barco, não tem navio, não tem nada. Êxodo 14:10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, porque Deus endureceu o coração. Faraó tinha liberado o povo, mas Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó resolveu perseguir o povo de Israel e destruí-los. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Eles estavam diante do mar, o povo de Israel, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito, sair do mundo? Não é isso que te dissemos no Egito, Moisés? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios.
pois melhor nos fora servir aos egípcios, melhor servir ao mundo, melhor servir ao diabo, do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eles se colocaram diante daquele obstáculo, diante daquele problema no deserto. O que saiu do coração daquele povo? Murmuração. Diga, murmuração. Então Deus levou o povo de Israel diante do Mar Vermelho, diante do obstáculo, diante do problema. E como foi que o povo reagiu? Com murmuração. Falou bobagem. Beleza. Aí Deus soprou o vento. As águas se abriram. O povo de Israel passou a seco. Ele secou até a terra. Poderia ter aberto mares, eles passarem no meio da lama, né? Ele secou até a terra. Eles passaram a seco. Atravessaram. Atrás veio Faraó. E as águas se fecharam em cima do exército de Faraó. E todos foram destruídos. E veio a salvação do Senhor. Aí beleza, oh, que maravilha, aí começaram a dançar, Miriam, primeira passista, tocando tamborim, aleluia, cantaram o hino da vitória, só que cantaram o hino da vitória do lado errado, né? Cantaram depois que o mar se abriu, deveriam ter cantado antes, né? Às vezes a gente só louva a Deus, só adora a Deus quando você vê a vitória. Por que você não louva a Deus no meio da tribulação? Por que você não resolve adorar o Senhor no meio da circunstância contrária? Por que você não canta o hino da vitória antes de ver a vitória? Olha a posição do nosso coração, né? Que terrível. Então, beleza, atravessaram. Agora vai lá em Êxodo 15. 15, 22. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 3 dias andando no deserto, depois que abriu o Mar Vermelho. Faltou água. O que eles fizeram? Falaram besteira. Murmuraram. Diante da tribulação, diante da circunstância contrária, começou a falar bobagem. Êxodo 16. Mas antes de eu falar de Êxodo 16, olha que interessante, por que Deus levou o povo de Israel? Beleza, vocês estão com sede? Vou levar vocês a uma fonte, a determinadas águas. Você imagina, não tinha entrado ninguém naquela água, né? Aquela água estava o quê? Calminha, planinha, lisinha. Quando uma água está plana, sem movimento, sem nada, límpida, quando você olha na água, o que você vê? Hein? Você vê a sua própria imagem. Era isso que Deus queria mostrar para o povo de Israel. Aquelas águas estavam como? Amargas. Ele queria mostrar como eles estavam amargos. O que significa a palavra Esmirna? Amargura. Como o povo de Israel estava amargo por causa do tempo que ele viveu, do tempo que eles viveram no Egito, do tempo de escravidão de Satanás, escravidão de Faraó. Quantos de nós, irmãos, vivemos lá no mundo, debaixo de escravidão, debaixo do jugo de Satanás, somos atormentados em enfermidades, num casamento, problemas com filho, problemas no emprego, e nós nos convertemos ao Senhor,
Viemos para esse reino, mas cheio de amargura, cheio de feridas, áspero, pessoas sem pele. Sabe o que é uma pessoa sem pele? Você não pode falar nada que dói, não pode soprar um vento que, ai, sem pele, qualquer coisa se ofende. Não pode ser repreendido, não pode ser admoestado. As palavras são amargas, os conselhos são amargos, a maneira como fala é amarga. Era assim que estava o povo de Israel. E Deus queria sarar essa amargura. Irônicos, Deus queria sarar essa amargura do povo de Israel. Havia um caminho de 11 dias. Mas eles escolheram 40 anos. Como? Murmuração. Êxodo 16, 2. A gente vai ler do 2 a 4 e depois de 11 a 13. Toda a congregação dos filhos de Israel, olha aí que maravilha, que palavrinha terrível, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, olha que, irmãos, que terrível, eles viram, imagina, irmão, você vê o mar vermelho abrir, viveram escravos, apanhando, tomando chicotada. Às vezes a gente fala, eu estou enfrentando essa tribulação, estou na casa de Deus, sirvo a Deus, estou passando por isso, dá vontade de voltar para o mundo. Já se esqueceu como você apanhava no mundo? Como você era escravo, cachorrinho, cadelinha de Satanás? Já se esqueceu como você era escravo lá? Você quer voltar para aquela sujeira? A Bíblia fala que aquele que volta atrás é como a porca lavada que se revolve na lama outra vez, ou como o cachorro que bebe do seu próprio vômito. Você quer beber, irmão, do seu próprio vômito? É isso que você quer da sua vida? Você quer voltar atrás, retroceder, viver aquela vida medíocre que você vivia? Porque o diabo é o rei do engano. Ele só te lembra dos benefícios, mas ele não te lembra da escravidão que você vivia. Ele não te lembra disso. Olha aí. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o pão sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Será que Deus está falando isso para nós, irmãos? Tem ouvido as murmurações da semente do amanhã? Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, é isso que vocês querem? Beleza, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Eram pequenos floquinhos. Deus traz a provisão, mas não foi do mesmo jeito lá no Egito. Você percebe? De tarde eles receberam carne, é isso que vocês querem, né? Mas de manhã vai ser de uma forma diferente. De manhã começou a cair floquinhos de pão. E o povo de Israel deveria colher isso diariamente, eles não podiam guardar, senão estragaria. E olha que interessante, qual foi a reação que eles tiveram diante da provisão de Deus, e que às vezes nós reagimos assim diante de algo que Deus nos apresenta, de algo que Deus nos dá no meio do deserto. Eles olharam para aqueles flocos e falaram, o que é isso? E essa expressão, o que é isso, se transformou na palavra maná. Maná significa o que é isso, mas é uma expressão, é uma pergunta de desprezo. O povo de Israel desprezou a provisão do Senhor no deserto. Por que Jesus é chamado o maná que desceu do céu?
o pão vivo que desceu do céu. Porque quando esse pão desceu do céu, e você comeu desse pão nessa manhã, amém? Quando esse pão desceu do céu, quando Jesus desceu do céu, o povo de Israel virou e falou o quê? O que é isso? Quem é esse aí? É esse aí o Messias? É esse aí o grande e poderoso Messias que vai nos libertar do Império Romano? É esse? O que é isso? E o Evangelho de João, no capítulo 1, fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Quantas provisões que Deus traz para nós, que não é aquilo que nós esperamos, e a gente vira e fala, o que é isso? Que emprego é esse que tu me deste? Lá no mundo eu tinha um emprego tão melhor. Eu era chefe lá no mundo. Agora, nesse deserto, é isso que o Senhor me dá? O que é isso? Percebe, irmão? Como nós reagimos diante das tribulações? Como nós reagimos diante das provisões que não são da forma que nós planejamos? Como é a reação do nosso coração? Por 3 vezes aqui registrado, o povo de Israel murmurou. Murmurou diante do Mar Vermelho. Murmurou quando faltou água. Amargos, amargura no coração. E depois murmuraram quando faltou comida. Vocês querem carne? Toma carne. Carnudos. Vocês são carnudos, né? Falou o povo de Israel. Não tem ninguém assim aqui não, né? Glória a Deus. Quer carne? Toma carne. Mas você vai comer do pãozinho. Vocês vão comer do que é isso. Vocês vão comer do maná. Todos os dias vocês vão colher e vão precisar valorizar esse maná. Mas mesmo assim o povo de Israel murmurou. Então quero te dizer uma coisa, irmão. Qual é o maior inimigo da nossa tribulação? Qual é o maior inimigo do nosso deserto? É a murmuração. Você que está escrevendo aí, que está anotando, anota isso aí. Murmurar significa dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Vou repetir. Murmurar significa, se eu estivesse no trono de Deus, eu faria diferente. Quem é que quis o trono do Senhor? Foi Lúcifer, aquele que carregava a luz, quis se assentar no trono, se transformou naquele que carrega as trevas. Diabo, enganador. A murmuração é o maior inimigo, irmão. Cuidado com o que sai da sua boca. A palavra fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós já falamos isso aqui muitas vezes, né? Como foi que Deus criou os céus e a terra? Com a palavra, com a boca. Deus criou os céus e a terra com a boca. O que sai da sua boca tem poder. O que sai da sua boca tem muito poder. As murmurações que saem da sua boca são colhidas por Satanás. E isso aumenta o tempo no deserto. Por isso nós escolhemos, irmão. Por isso nós escolhemos viver no deserto. É dessa forma que nós escolhemos o tempo do deserto. É onde nós somos provados. Como a gente vai reagir? Murmurou? Vai ter que aprender. Precisa ter o caráter moldado. Precisa saber se comportar. Por quê? Deus tem para você o quê? Uma terra prometida. Não só no céu, irmão, mas tem aqui nessa terra. Deus tem um marido precioso. Deus tem uma esposa preciosa para você. Deus tem filhos, Deus tem um emprego, Deus tem casa. Deus tinha uma terra prometida para o povo de Israel. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Deus sabia que se eles chegassem na terra prometida em 11 dias, o que eles iam fazer? Eles iam estragar a terra prometida, que eles não estavam preparados para herdar. Sabe por que às vezes Deus não dá aquilo que a gente pede? Porque a gente tem o potencial de estragar aquilo que Deus nos dá. Por isso Ele aumenta o tempo no deserto, para ver se a gente se arrepende. Para ver se a gente se arrepende. Só tem uma solução no deserto, irmão:
Arrependimento. Seja o deserto que você procurou, ou seja o deserto que Deus preparou, só há uma solução: arrependimento de pecado. Arrependimento do nosso jeito de ser. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Então vai continuar no deserto mesmo. Vai ficar até mudar, até se arrepender. Porque Deus não desiste de você, como o Irlan cantou. Sabe por que Ele permanece? Não é para te punir, não. Sabe por que Ele te deixa no deserto? Porque Ele te ama. Porque Ele quer que você herde a terra prometida. Mas só que Ele não quer que você estrague a terra que Ele te prometeu. Qual é, então, o propósito da tribulação nas nossas vidas, irmão? Por que passamos por tribulações? Por que passamos por deserto? Abra em Romanos 5, 1 a 4. Nós não vamos demorar muito hoje. Glória a Deus. Romanos 5, 1, 4. Tem um trecho dessa passagem, que é a nova versão internacional, muito interessante. Eu vou falar as duas versões aqui na hora. Tá? Romanos 5, de 1 a 4. Todos acharam, amém? Olha aí, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. O que é graça? É favor não merecido. Então eu estou firme no favor que eu não mereço. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória. Qual era a esperança da igreja de Esmirna? Talvez muitos aqui em Esmirna, Jesus declarou, vão passar a vida inteira na prisão. Mas há esperança da vida eterna, a esperança da glória. Existe algo muito mais excelente aguardando vocês. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele virá, amém? Sobre as nuvens Ele voltará, e nós nos encontraremos com Ele nos ares, e viveremos com Ele para sempre. Onde a Bíblia fala que não haverá tribulação, não haverá dor, não haverá choro, onde Ele enxugará toda lágrima. Mas veja, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha o primeiro propósito de Deus na tribulação que você enfrenta: te tornar uma pessoa mais perseverante, que não desiste, que avança, encorajada, que tem convicção que o Senhor está contigo, que o Senhor está contigo no meio desse deserto, no meio dessa tribulação. Você não está sozinho. Ali no deserto, durante o dia, ia uma coluna de nuvem diante deles, os guiando, protegendo do sol. À noite, como a temperatura era abaixo de 0, e uma coluna de fogo diante deles, os guiando e aquecendo o povo de Israel. Há uma coluna de nuvem te guiando, há uma coluna de fogo te guiando. Ele está com você, Ele está com você nesse deserto, Ele está com você nessa dor, Ele está com você nessa tribulação, mas Ele está interessado em fazer algo contigo. Veja aí, ó. A tribulação primeiro gera o quê? Perseverança. Guarda aí no seu coração. A tribulação gera perseverança. Diga mais alto: a tribulação gera perseverança. A perseverança, por sua vez, gera o quê? Experiência. Eu gosto muito da nova versão internacional. O que ela usa? Caráter aprovado. Olha que interessante. A tribulação gera em você perseverança
e a sua perseverança gera em você um caráter aprovado. O propósito principal do Senhor no deserto que você está enfrentando, na tribulação que você está enfrentando, é moldar o seu caráter. É isso. Sabe por que ele estendeu o tempo no deserto? Porque ele está moldando o seu caráter. Você não vai entrar na terra prometida com determinados inhos, com determinadas deficiências no seu caráter. Não vai. Porque senão você vai estragar a promessa. Cuidado com o irmão que está aí do seu lado, mas faça assim, ó. Faz assim. Que movimento é esse? Eu me rendo, Senhor. Eu largo as minhas armas. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Vai doer? Vai doer. Ele não está enganando, não. Mas você vai ficar do jeitinho que Ele quer. Aí Ele vai poder te levar para a terra prometida. Aí Ele vai poder te dar aquilo que você tanto quer. Amém? Todos compreendem isso? E o caráter aprovado gera o quê? Esperança. Esperança da glória. Esperança que Ele vai voltar. Irmão, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. De repente você não vai receber o emprego que você tanto gostaria. Aquele emprego de 10, 15, 20 mil reais. Mas tudo isso aqui vai passar, irmão. De repente você não vai receber aquilo que você tanto pede. Talvez sim, talvez não, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele pode dizer não. Mas a verdade é que tudo isso vai passar. Emprego vai passar, marido vai passar, esposa vai passar, filhos vão passar, casa vai passar, mas existe algo preparado para você. Eu vos tenho preparado um lugar, onde vocês vão viver eternamente, onde vocês vão viver a vida eterna, delícias eternas. Paulo foi levado em espírito ao terceiro céu. Ele falou, vi e ouvi coisas que eu não posso dizer, maravilhosas demais para mim. Imagina, irmão, o que te aguarda. Tudo isso passará, irmão. Tudo isso passará. Às vezes a gente fica preso naquela expectativa, naquele pedido. O povo, a igreja de Esmirna, talvez nunca ali, alguns queriam se casar e não casaram. Alguns queriam um emprego novo e não tiveram. Alguns queriam um carro zero e não tiveram. Ficaram presos por amor a Cristo. Mas Ele falou, sobre vocês não haverá segunda morte. Sobre vocês não há mais o poder da morte. Porque o que espera vocês é a vida eterna. O que espera vocês é algo muito excelente. Muito mais excelente. A verdadeira terra das promessas. É o que os aguarda. A esperança da glória, a esperança da vida eterna, a esperança de receber a coroa da vida. Como Jesus declarou a essa igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, não importa a tribulação, e eu vou te dar a coroa da vitória, eu vou te dar a coroa da vida, eu vou te dar a vida eterna, eu vou te dar o direito de se assentar comigo no meu trono. Por isso que o diabo tem tanta raiva de você. Sabe por quê? Porque ele quis se assentar no trono do Senhor e foi expulso. Mas ele declara sobre o seu povo, vocês se assentarão comigo no meu trono. E vocês julgarão as nações junto comigo. Essa é a promessa do Senhor. Nos assentaremos onde o diabo sempre quis sentar e ele não vai sentar. Mas nós vamos. Mas nós iremos. Nós estaremos lá com ele eternamente. Essa é a nossa verdadeira esperança. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 13. Nós já estamos terminando. Segunda carta aos Coríntios 4, 13 até 18. Tendo, porém,
o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Você vai ressuscitar um dia, irmão. Você pode passar dessa terra, mas você vai receber um novo corpo, um novo nome. A morte não vai mais ter poder sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O teu homem interior, a tua mulher interior está se renovando nessa hora, irmão. Em nome de Jesus. Agora, guarda bem essa parte aí do versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, haverá recompensa, irmão, por tudo que você está enfrentando, por você estar avançando, por você estar dizendo não ao pecado, por você estar permitindo Deus moldar o seu caráter, para te deixar mais parecido com Ele, parecida com Ele. Amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O que ele está falando? Não atente nas coisas que você pode ver. Não fique preocupado com as coisas que você pode ver. Mas nas que você não pode ver, que está te aguardando. Porque as coisas que você está vendo aqui hoje são temporais, vão passar, mas as que você não está vendo são eternas, e é o que está te aguardando. Você pode ficar de pé nessa hora? O Senhor, Ele declara, no mundo passais por aflições, João 16, 33b, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sejam fiéis até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida, a coroa de vitória.